Pessoal, vou mostrar mais uma gaveta. E hoje vamos também para o sistema de correr da gaveta, um sistema simples que você vai aprender a fazer hoje. Para isso eu fiz algumas modificações naquele gabarito. Se você quiser fazer no seu, eu tinha feito o meu um pouco menor, aí aquela madeira que eu estava usando embaixo como base, ela estava um pouquinho oval, então ia dar mais trabalho para poder acertar, deixar ela totalmente plana. Preferi dar preferência a um pedaço de MDP, aglomerado, o comum aglomerado que eu achei na rua, uma chapa, ela está totalmente lisa. Eu já peguei até para isso. Eu ampliei a área da minha gaveta. Ela está com 26 centímetros agora de distância. Já fiz um traço aqui. Vou colocar aquelas paredes, aquelas laterais, uma de cada lado. Mesmo esquema daquela hora, eu deixei a distância agora total de um lado para o outro. Deixei com 28 centímetros, só uma média. Eu já vou fazer maior, até para que a câmera pegue melhor para você. Seja mais fácil de trabalhar. Mas não vai mudar nada em relação ao gabarito ser menor ou maior. Eu tô realmente substituindo e aproveitei para já largar um pouco. Por causa desse detalhe que eu te falei que tava meio oval aqui, então ia dar um defeito sempre na frente. Para ficar mais perfeito para você, eu vou trabalhar com uma chapa totalmente lisa. Pode ser uma chapa de compensado. O importante pode ser até pinos. O importante é que esteja liso. Uma tábua de cedrinho, um pedaço de tábua. O importante é que seja liso, um MDF, para podermos fazer o teste com mais precisão. Então tá com 28 aqui, eu deixei da marca dos 28, 1 centímetro e risquei, 1 centímetro daqui para cá e risquei, dos dois lados, porque essa já vai ser a margem que eu vou trabalhar da peça que vai fazer, do sistema que vai correr ela. Você pode deixar 2 de cada lado também, não tem problema. Eu deixei um para poder ganhar tempo, isso aí também não tem muita diferença, 1,5, 2, não tem muita diferença, dependendo do tamanho da gaveta. Se a gaveta for muito maior, acima de 30 centímetros de largura, 40 centímetros, a gente já deixa mais ou menos 2 centímetros, já é uma espessura mais grossa, tem que ser para poder sustentar na gaveta. Como é uma gaveta pequena, eu tô colocando 1 centímetro, 1,5 ainda é aceitável. É mais ou menos essa base que você vai ter aí para fazer a sua gaveta e seus testes na frente. O importante hoje é a gente aprender a fazer o sistema de correr. Eu aproveitei aqueles restos daquele dia, que tá até com as ranhuras. Vou fazer as laterais. Cortei aqui com 26 duas peças, uma que vai na frente e uma que vai atrás. Aquele braço que estava podre que ia pro lixo, vou aproveitar ele para fazer o fundo. Eu não vou nem colocar base nessa gaveta, o fundo dela, não vou nem pregar o catex para não perder tempo. Vai ficar realmente aberta. É só, o importante é que ela corra, esteja travada. E a frente eu quero ver se dá tempo de fazer a você um modelo de gaveta hoje junto com esse sistema novo. Uma coisa que você precisa saber, que vai te facilitar também. Aí a opção vai ser sua, mas eu vou fazer isso no meu. Vou botar parafuso de madeira por baixo. 3 parafusos de madeira por baixo. Dos dois lados, 3 aqui, 3 desse lado vindo por baixo. Sarrafo de ligação. Vou colocar esses agora novos, esses restos sarrafos, eu vou até cortar o excesso. Aí eu não sei se eu coloco parafuso, um em cada ponta, também para poder tirar com a parafusadeira rápida e colocar rápido. Ou prego também é uma maneira rápida, também aí também não vai influenciar. O negócio já está travado, para podermos fazer os testes. Eu ainda não instalei aqui ainda, porque o sistema de correr que vai levar tem que estar com elas montadas. Quando você for fazer o sistema de correr, você vai fazer na parede do móvel, primeiro, a instalação dessas peças para correr, dos sarrafinhos de correr. Por isso que nós instalamos isso por último, você já vai acostumando, você vai ter que desmontar e montar muitas vezes para poder achar esse sistema novo que nós vamos fazer nas gavetas. Então, por isso que eu tô pensando nessa possibilidade do parafuso. Você vai escolher aí qual que é o mais rápido para você, o parafuso de madeira ou prego. Os dois vão dar certo do mesmo jeito. No meu caso, por ser MDP, talvez o parafuso seja melhor, então eu vou estudar isso também. Eu vou montar aqui rapidinho essa simulação de gaveta com esses restos de sarrafo que eu tenho aqui. Vou montar, na verdade, um quadro, um nicho, vai ser o corpo da gaveta. Como eu disse, não vai ter fundo, para você aprender a fazer o primeiro sistema de correr, e aí nós vamos à frente. Que eu já vou deixar praticamente esse corpo pronto, ou talvez até coloque o Eucatex, eu não sei ainda, vai depender do tempo, para ela não ficar muito grande. Pessoal, vou montar rapidinho esse corpo de gaveta, não vou montar isso aqui ainda, isso fica por último. Já vai se preparando que você vai ter que fazer no seu gabarito isso, montar e desmontar várias vezes, por causa das corrediças. Vamos chamar de corrediça para ser mais fácil, aquele sistema de correr agora de madeira nós vamos fazer, não é uma corrediça, só que é um sistema de madeira. Então você vai ter que montar e desmontar várias vezes o gabarito, até para poder fazer esse sistema e os testes que você vai precisar fazer. Por isso que não se apega muito a essa parte do gabarito, ele tem que estar retinho, tem que estar certo, mas ele tem que ser desmontado e montado de forma fácil para você, porque você vai usar ele muito até você pegar o jeito. Depois que você pegar o jeito, você faz uma gaveta em minutos. Então eu vou montar isso aqui rápido, a gente já volta para a segunda parte, que é os riscos e a montagem da lateral dela, que é o que nos interessa hoje nessa aula, e depois, se der tempo, à frente. Pessoal, eu já uni aqui o corpo, que vai ser da minha gaveta, 26 de frente, 26 de fundo, se eu não me engano tem 30 de comprimento, mas é só um exemplo. Agora o que eu quero que você faça, que é importante que você entenda e que você precisa fazer. A lateral tá aqui, eu deixei aquele 1 centímetro para cada lado, como eu te falei, tá com 26, total dá 28, por isso que tem um para cada lado. Eu risquei no pedaço de sarrafo qualquer aqui, 1 centímetro. Já marquei as pontas, vou botar na serra, vou cortar isso daqui. Vou cortar 2 tiras dessa que eu vou colocar fixado nas laterais, que vai ser o sistema de correr da nossa gaveta. Então esse é o próximo passo agora. Vou cortar essas 2 tiras, a gente vai voltar para fazer a instalação disso e calcular onde vai ficar a nossa gaveta aqui de forma que ela consiga correr. Hoje será o sistema mais simples que existe de correr, que você precisa aprender, para depois nós irmos complicando e fazendo os outros sistemas para você poder aprender e dominar todos. O meu deve estar com menos de 30 centímetros de comprimento, está com 29.
tá ótimo. É só um exemplo. No seu caso, você vai fazer ele maior, um pouco maior que a gaveta, que ele tenha mais espaço a gaveta ou até o limite. Lembrando que ainda vai ter aquele desconto aqui na frente, onde vai a peça da frente. Por isso que ele não precisa ser tão comprido. Ele tem que ter no mínimo o tamanho, o comprimento do corpo da gaveta. Vou cortar essas duas tiras e a gente já volta. Pessoal, cortei as duas tiras. Se eu tinha 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, eu passei a planinha aqui e eu tirei um pouco menos de 1 centímetro. Deixei mais ou menos com uns 9 milímetros, 8 milímetros, que tem que ter uma certa folga para ele não entrar também esbarrando. Então, por último, nós vamos fixar isso daqui com o parafuso. Isso aí é aquela parte final e você já sabe que vai ter que tirar e pôr várias vezes. Agora, para as gavetas que você vai fazer na frente. Você vai entender por que da importância de fazer primeiro o móvel. Você vai ter que ter o móvel para depois fazer a gaveta. Você vai ter que descobrir qual a distância da gaveta. Porque agora eu vou ter que fazer o sistema de correr. Vamos supor que isso aqui é um móvel inteiro, uma lateral inteira. Vai ter 3, 4 gavetas, não importa, é só uma simulação. A distância é aquela que eu te dei, 28 centímetros de um lado, de uma parede do móvel para o outro. Eu ainda não coloquei isso. Então eu já risquei aqui. Essa parte daqui, essa base, é a divisão. Igual fizemos naquela mesinha de cabeceira de cama, quando virou sapateira. É uma divisão que tem entre cada gaveta. O que conta é isso daqui. Eu já passei um risco aqui com o lápis, simulando que essa peça é maior. Eu tiro ela. No risco, para cá agora, eu vou prender rente aqui, uma tira dessa. Eu vou deixar daqui para cá mais ou menos, eu posso até eu tenho que marcar mais ou menos, eu não sei quanto que vai ter na minha frente, mas eu preciso achar essa distância aqui. Aqui tá a minha gaveta. Eu já tenho que pegar uma madeira e colocar aqui. A madeira que vai ser a frente da minha gaveta. Eu não escolhi ainda qual vai ser. Eu vou até pegar o saco para colocar, para nós já descobrirmos mais ou menos quanto é que nós temos aqui de frente. Já somados essa espessura aqui, que é do corpo, e mais aquela parte que pertence à frente da gaveta. Por que eu tô falando isso? Para você já ter aquele cálculo, mais ou menos, de onde vai ser instalado essa peça na lateral. Para não ter que pôr aquele travamento no final. Ou você vai travando no final. Aí você deixa um pouco mais essa peça aqui mais pro fundo e coloca o travamento no final. É uma outra opção também. Eu acho que até vou fazer isso hoje. Depois eu monto a frente pra gente não perder tempo. Eu vou deixar aqui, ela tem 2 centímetros, no mínimo 4. Eu vou deixar 4,5. Essa frente nem tem 2 porque eu bastei a plana, mas vamos supor um pinos normal, 2 centímetros com mais 2 da frente, 4. Então eu vou deixar com 4,5 aqui. Agora eu vou colocar aqui, vou riscar essa parte. Tem que estar rente aqui, você confere. Você tá batendo aqui rente aqui e aqui. Põe 3 preguinhos aqui, 4 preguinhos, no caso com cola. No definitivo, nesse você não vai fazer isso porque é só um teste. É só um gabarito para teste, você sabe disso. Vou colocar 3 preguinhos aqui só pra gente manter isso aqui preso. Faz uns furinhos guia com a broca fina, porque madeira fina, principalmente pinos, é fácil para estourar. Tá feito esse friso aqui. Eu vou fazer agora do outro lado a mesma coisa. Nessa beirada aqui, rente, a parte vai para baixo. Vou até colocar aqui já para você ver ela já na marcação que eu fiz naquela linha. A primeira que eu fiz dos 28 centímetros, que é onde ela vai ficar instalada. Ela vai ficar aqui. Ok. Vou prender a próxima agora. A gente já volta para fixar ela. Essa peça que vai aqui. Pessoal, tá aqui. Fixei por baixo, coloquei até prego, nem coloquei parafuso, ia botar os parafusos de madeira, acabei colocando prego mesmo. Ele tá tão certinho aqui, ficou tão resistente que não precisa nem colocar as travas. Se você quiser colocar as travas para garantir a exatidão, você coloca as travas aqui, pelo menos 2. Eu não vou colocar porque o meu é somente uma aula, um exemplo. Mas você já sabe como fazer isso e aprendeu na outra aula. Para quem tá chegando agora, para quem não acompanhou como é que você faz esse gabarito, vai na aula anterior de gavetas, você vai aprender a fazer o gabarito completo, o passo a passo dele, para te ajudar a testar as novas gavetas que estamos fazendo daqui para frente. Por isso que eu já estou dando esse adianto hoje, porque essa aula já foi feita. Por isso que hoje já estou passando para o sistema de correr, o mais simples que existe. Pessoal, fiz o corpo, preguei as 2 tirinhas, aqueles 2 frisozinhos, tá com 1 centímetro, simulando. Agora eu vou testar a gaveta. Coloquei aqui, ela tá prendendo, ela não tá correndo solta. É aquela gaveta que vai encostar no fundo, aquele modelo ainda, que eu te ensinei na aula passada, ela não tá correndo solta. Ela tá correndo reta, mas tá prendendo. Então eu tenho 2 opções. Ou eu lixo essa lateral aqui, os 2 lados na lixadeira, vou desgastar isso, ela vai entrar mais solta. Mas eu posso comprometer a gaveta, dependendo do modelo da gaveta. Ou o mais fácil de fazer, eu removo aqui os 2 lados e eu dou uma passada de leve. Ou na lixadeira desgasto aqui, os 2 frisos, ou na planinha. Na lixadeira é mais perigoso, porque é peça pequena. Não te aconselharia. É melhor colocar na morcinha e dar uma passada rápida na planinha nas 2 peças e recolocá-las. É bom até você anotar aqui. Por exemplo, esse lado aqui, você coloca aqui número 1 na madeira, na parede, número 2 aqui no friso, número 2 na parede, para que você saiba de que lado ela pertence. Eu vou remover as minhas, eu vou dar uma planeada rápida e vou recolocá-las. Se fosse um móvel definitivo, você só vai colar isso no final de tudo, porque você tem que fazer esses testes nas gavetas antes de colocar, antes de ter certeza que isso ficou bom. Então eu vou soltar isso aqui agora, vou até anotar a minha desse lado que eu não anotei. Vou colocar aqui o número 2, só para eu saber que referente a que lado é. Você pode fazer uma chave de fenda com o formão, com o lado chanfrado para dentro. Por isso que nós colocamos preguinhos pequenos, para ser mais fácil a remoção. Que isso é natural, nós vamos fazer testes
Isso é um gabarito. E esse tipo de teste que você está fazendo no gabarito, você vai fazer também já na definitiva. Isso é comum acontecer. Ou, no seu caso, colocou ele com 1 centímetro, vai fazer na gaveta. Aí, no caso, você vai ajustar na gaveta, não tem jeito. Aí você teria que lixar ou já calcular com os frisos colocados que a gaveta deve ser pelo menos 1 milímetro para cada lado, 1,5 milímetros ou 2 milímetros para cada lado de folga. Você já tem que fazer ela um pouquinho menor. Por isso que você faz primeiro as paredes do móvel, depois a gaveta pro final. Mas esse tipo de encrenca é bom você treinar, porque você vai dominar totalmente ela, tanto no gabarito, fazendo a gaveta primeiro, como ao contrário, que seria o correto, fazendo as paredes primeiro para depois fazer a gaveta. Isso é um tremendo de um exercício bom para você praticar as gavetas. Por isso que eu tô trazendo muito ele. Pessoal, vou tirar os pregos daqui e eu vou desgastar isso aqui. Eu vou dar uma passada de plana nisso aqui rapidinho. Vou tirar pelo menos 1 milímetro, vou riscar aqui para instalar e testarmos de novo. Pessoal, dei uma desgastada rápida aqui, uma desgastada aqui, muito fino. Já instalei, já preguei de novo para fazer agora o próximo teste. Provavelmente ela vai entrar com mais facilidade agora. Aí, ela tá correndo tranquilo agora. Agora nós temos uma gaveta que corre. Agora, vamos para frente da nossa gaveta. Você já aprendeu o sistema agora de correr, você já sabe. Aquele sistema mais fácil, que vai nos cantos. É o mais simples que existe. Esse sistema que serve para aquela que vai a base aqui embaixo, quando a base encosta. Não é aquele sistema que vai ficar elevado. Aqui nós vamos fazer depois. Então eu estou começando pelo mais fácil de tudo para você ir aprendendo. Acho que é possível que você veja aqui o friso pregado aqui, ok? Vamos usar a frente. Eu quero fazer uma frente hoje para você, ainda dessas 100 puxadores, que são as mais simples, para que você não dependa de puxador. Um modelo muito bacana, muito legal de fazer também, que vai agregar valor ao móvel. Já vou aproveitar que a gente já fez esse sistema aqui, e eu vou medir quanto que eu tenho aqui, os 28, quanto que eu tenho de altura. Eu acho que aqui eu vou ter que prender agora o sarrafinho em cima para poder dar aquele efeito de frente. A gente prega aqui um sarrafinho qualquer aqui só para fazer o teste. E eu vou fazer pegar um sarrafo aqui para medir, para gente fazer essa frente. Quero te ensinar a fazer essa frente dessa gaveta. Como é que você vai fazer ela. Com o gabarito mais largo, como eu fiz agora, eu tenho capacidade de trabalhar com um pouco mais de conforto do que aquele apertado. Somente esses 28 centímetros que eu fiz de mudança já me dá uma estrutura melhor para trabalhar. E essa parte reta embaixo também me dá condições de testar a nossa gaveta com mais precisão. Eu vou procurar o sarrafo agora aqui pra gente medir direitinho, fazer o corte, uma frente quadrada, você já sabe, para eu te ensinar esse modelo de hoje. Pessoal, cortei aqui um sarrafo, nem fixei ainda na madeira. Eu passei a planinha desse lado, limpei ele. Esse lado aqui tá com cimento. Você sabe que eu trabalho com madeira reciclada, madeira de construção. Penso porque são aulas, são exercícios. E eu te indico também, se tiver resto de madeira aí, é melhor para que você faça os exercícios, para que você não gaste madeira nova. No caso do móvel definitivo, você vai fazer com madeira nova, é claro. Ou, se preferir ainda, dá para fazer com madeira reciclada. Tem alguns pontos de furo de prego que tinham, que isso aqui foi madeira de concreto, madeira de obra. Dá para colocar tampão, lixar. Isso aqui daí fica perfeito. Bota serragem com cola no que faltar para preencher, lixa, acabou, tá perfeito. Bom, isso aí é a opção sua. Só tô te avisando para quem tá chegando agora porque que tem um lado com cimento e outro lado que tá liso. Porque esse aqui eu limpei agora, passei a planinha nele. Então tá até os cavacos aqui, os restos de cavacos aqui na bancada. Só assim, estaria ótimo. Nós fixaríamos isso aqui atrás com parafuso. Ela iria correr e entrar aqui com perfeição. Botava o limitador aqui atrás. Acabou. Posso colocar aqui um puxadorzinho rústico. Vou até pegar para você dar uma olhada aqui daquela aula que fizemos o puxador rústico. Se você quiser aprender a fazer esse puxador, tem aula na listagem aqui embaixo. Na descrição tem o link de todas as aulas. Procura lá como fazer um puxador rústico. Tem uma playlist só de puxadores e dobradiças rústicas. Eu poderia fixar esse puxador aqui, tava feita a gaveta. Ok, mais uma opção. Isso aqui é daquela aula que fizemos, aquele puxador rústico. Você sabe como fazer isso já. Para quem tá chegando agora, tem o link aqui na descrição. Mas eu quero te ensinar a fazer mais um modelo sem puxador ainda, para que você tenha essa opção. Primeiro passar por esses mais fáceis e mais simples, até para que você possa economizar. Depois na frente, fazermos outros modelos de puxadores. Ok, vou tirar daqui, tá solta. Vou afastar um pouquinho o gabarito. Vamos trabalhar nessa peça agora. E o que eu preciso fazer? A minha está com a altura de 11,7. Por aqueles 28 que eu deixei de largo por 28 de comprimento. Tirei 2 milímetros, ficou com 27,8, alguma coisa. Para dar aquele espacinho para ele não esbarrar. Então eu sempre deixo 2 milímetros a menos, 3 milímetros a menos, 1,5 de cada lado, 1 milímetro de cada lado. Aquele cálculo para que ela também entre com folga. Ela não pode ficar esbarrando aqui na frente, ok. E essa medida você vai copiar para todas as gavetas, na frente da sua gaveta. Vamos agora para esse modelo novo que eu vou te ensinar hoje de gaveta sem puxador. Para ficar mais fácil para mim, eu vou colocar 28 aqui. Está de 28 a 14. Eu vou achar o meio disso aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é achar o meio. Marca em duas partes 14. Vamos traçar uma linha reta aqui agora.
Eu aproximei a câmera para facilitar melhor para que você veja. Eu vou agora, botei o esquadro aqui, vou ligar as duas pontas, as duas marcas que eu fiz de 14, ok, já tem o meio. Primeiro tudo, precisa achar o meio dela para poder fazer esse puxador, esse esquema de puxar que eu vou fazer, esse sistema para nossa gaveta. Bom, ela tem 28, para que ela não fique feia. Eu vou jogar da ponta para dentro, você pode escolher aí. Eu vou jogar uma média de... que ela fique legal. Eu vou jogar 5 centímetros, do 25 ao 20. Aqui eu vou marcar porque o meu tá apagado ali, então eu tô usando o meio do meu metro. 5 centímetros, do 20 ao 5, no seu caso do 0 até os 5 centímetros. Da ponta para dentro 5. Dessa ponta para dentro aqui mais 5. Marca esses 5 em 2 lugares. Você pode jogar 6 centímetros também, dependendo do tamanho da gaveta. Você vai aumentando, como ela é pequena, eu coloquei 5. Você vai aumentando conforme você for tendo necessidade, conforme for aumentando o tamanho da sua gaveta. Eu tô marcando com 5 pra gente fazer um teste. Se não ficar legal, a gente aumenta um pouco. Marca esses 5 em 2 lugares. Passa o esquadro pra gente poder ver. Nós vamos ter esses 2 riscos aqui. Nós vamos ver a distância que vai ficar, se vai ficar feio, se vai ficar legal. Por isso que eu tô riscando antes. Qualquer coisa depois eu posso apagar isso aqui na lixa. Ok, essa é a parte que sobrou. 5 pra cá, dessa marca pra cá 5. Eu tenho esse vão aqui, que é o vão que eu quero pra fazer no meu puxador. Pra mim eu acho que tá bom, posso achar até 6, acho que eu vou achar até 6. Vou botar um a mais. Pronto, 6 centímetros. Eu vou marcar aqui um segundo aqui dentro, um segundo risco. E esses testes são comuns que você faça. Isso é muito bom porque você vai de repente fazer maior, menor, vai ficar mais legal, vai ficar diferente. Você tem que fazer esses testes. Por isso que é bom trabalhar com madeira de construção, madeira reciclada, porque você pode testar à vontade sem pena de gastar na madeira. Ok, tá com 6 agora pra cá e dessa segunda linha pra cá 6. Agora eu vou marcar dessa borda pra dentro a altura que vai ter o meu puxador. No caso, não vai ser um puxador, vai ser uma alça. Não é uma alça, é um engate de mão. Você vai entender já. É um modelo simples. Eu vou marcar do 0 pra cá. 3 centímetros tá ótimo, porque já dá pra entrar com a mão legal. De forma que a mão entre e encaixe. A não ser que a mão da pessoa que você vai vender seja maior, aí você faz ele com 4. Vou fazer com 3 para que ele não fique feio. Daqui pra cá 3, daqui pra cá 3. Eu vou passar uma linha reta agora aqui. Geralmente eu faço até com 3,5, 4, mas estou fazendo com 3 hoje, para que você entenda, para que ele dê um efeito legal e não fique feio. Bom, acho que dá para você ver aqui. Daqui pra cá os 3, daqui pra cá os 3, da borda pra dentro 6, dessa borda pra dentro 6. Dessa ponta pra cá agora, eu vou trazer 45 graus, dessa pra cá, vou trazer 45 graus. Agora eu preciso do esquadro. O esquadro de 45 graus. Isso agora é imprescindível o nosso esquadro. Costa ele aqui, pode ser aquele de plástico. A pontinha dele aqui, onde começa os 6 centímetros, é até aqui. Você faz um traço. Mesma coisa desse lado. Joga ele em 45 graus. A pontinha dele aqui, batendo com essa ponta, você risca. Pode ser o de plástico, aquele descolar. Eu tô fazendo nesse porque é mais prático pra mim. Chanfreio. Tá chanfrado? Eu vou riscar aqui em cima agora. Pegando essa linha que eu fiz agora, eu jogo ele de lado e risco. Isso eu sempre faço para garantir que o risco saia certo. Mesma coisa desse lado. Coloco ele aqui rente e risco. Tá batendo em cima, tá batendo aqui. O que eu vou fazer agora? É simples. Eu vou cortar com o serrote aqui, vou cortar com o serrote até aqui. Eu deixo sempre aquele 1 milímetro, 2 de segurança e eu venho com o formão removendo isso daqui. Ou se você tem a tico-tico, você corta com a tico-tico aqui, faz um furo aqui com uma 3/8, que a broca entre, mais ou menos uns 2, 3 milímetros sem encostar nas linhas. Vem com ela pra cá e acerta. Depois acerta isso na grosa. Ou essa parte final aqui você pode acertar no formão. Tem várias opções para fazer isso. Eu vou ter que remover no formão porque eu tô sem tico-tico. Só que eu quero que essa mesma linha daqui que eu fiz 3 centímetros bata desse lado. Então eu vou riscar daqui pra cá agora 2 lugares com 3 também. Eu não vou me arriscar, porque eu posso, dessa forma, na hora de eu cortar, eu vou olhando esse lado e esse lado daqui, que tá riscado, se eu tô batendo com o serrote, se eu não tô errando. E na hora de passar e formar a mesma coisa. Se é uma peça fácil de fazer, uma parte fácil, você já tá acostumado a fazer esse tipo de corte, já te ensinei isso várias vezes, manualmente, como eu vou ter que fazer. Eu não vou me arriscar a passar isso na serra, porque a serra ela vai ter que vir até o meio. Do meio pra cá, provavelmente ela passa e vai fazer um rasgo aqui e um rasgo aqui. Vai ficar horroroso isso, não vai ficar legal. Então eu vou no serrote, é pequeno mesmo, eu vou no serrote até aqui, ou no arco de serra, no serrote até aqui. Depois eu vou no formão e removo isso. Aí a gente acerta isso na grosa. Vou adiantar isso aqui para trazer a peça já pronta. A gente já vai pro formão e já dá os acertos finais nela para fixar e testar. Pessoal, antes de serrar, eu lembrei de uma coisa rápida. Pega uma arruela de parafuso de 6 milímetros, ou uma arruela maior de 8, ou que você tiver aí grande, mais ou menos grande, não muito pequenininha. Põe aqui na quina, faz um contorno. A gente vai dar uma arredondada nisso depois. Nessa parte aqui, coloca ela aqui, vou até botar assim. Acho que você vai conseguir ver melhor. Coloca entre essa linha do 45 graus e essa linha reta. Segura com o dedo, dá um contorno. Só pra gente vir com o serrote até aqui. E aqui separa. E daqui pra cá a gente remove. Essa parte que vai sobrar aqui a gente deixa, a gente vai na grosa. Ou na tico-tico, se tiver mais fácil, você faz esse contorninho meio arredondado. Vai dar um estilo mais bacana nisso aqui. Mesma coisa aqui.
Fazia tempo que eu não fazia esse modelo, eu tinha me esquecido disso. Contornou aqui, fez essa leve curva. E aqui a mesma coisa, dá uma curva, uma saída aqui com uma curva desse lado aqui em cima, para que ele fique já, a curva morrendo já no reto. Isso aqui é mais fácil fazer com a grossa. Essa parte também. Mas essa parte é mais chata que você vai ter que serrar até aqui, mais ou menos, até aqui. Aí você vai fazer um corte reto em cima, para vir com o formão pulando essa parte. A gente vai ter que cortar aqui de alguma maneira, pulando isso, para isso aqui poder desgastar na grossa, não tem jeito. Então eu vou cortar ela mais ou menos até o finalzinho aqui, até essa linha. Corto aqui pra cá, aí eu faço um corte reto assim, outro corte reto assim, elimino isso. Aí eu dou um jeito de vir com o formão, tentando contornar isso. Vou fazer o meu risco daqui que ficou faltando, vou prender na amostra e vou serrar isso. Pronto, pessoal, serrei aqui. Deixei aquele pedaço sem cortar para poder fazer na grossa. Agora vamos, no meu caso, você que está sem tico-tico, vamos pelas quinas, chão para baixo do formão, da metade para lá, da metade para cá. A mesma coisa esse lado, metade na quina, para cá, chão para baixo, metade para cá. E vamos removendo isso. Removeu a quina, vai pelo meio. Removi as duas quinas, agora eu pego a parte de cima, o meião. Do meio pra cá, a parte mais alta. Você pode notar que eu deixei mais alto aqui, deixei mais alto aqui, porque aquela parte que eu vou fazer agora com a grossa. Vou pegar a grossa, vou vir acertando isso, vou tentar arredondar o máximo que eu puder deixar arredondado aqui e aqui. Eu tô fazendo isso tudo porque eu tô sem tico-tico. A tico-tico já tinha passado aqui direto, feito a curva, acabou. Aqui já não dá mais para pegar o formão, tá muito perto, tá perigoso. Melhor ir na grossa, terminar certo. Aqui já tá retinho. Eu já posso até lixar agora, que ela tá no nível. Agora eu uso a roliça ou a meia cana nessa curva, bem na viradinha para acertar e deixar aquele efeito que eu quero redondo. Ou a roliça redonda. Aqui nessa quininha, é só dar aquela quebrada e arredondando. Aí você faz com o lado reto da grossa. Pegar uma lixinha, passar aqui e a gente já vai fazer a união disso. Pessoal, dei uma lixada com a lixa 60, só para dar uma quebrada, tirar aquelas farpas que ficam. Se for na tico-tico ficar farpa, você faz isso também. Tirar as coisas daqui. Para facilitar um pouco e você ver melhor. Tá aqui. Eu vou colocar ela aqui agora presa. Rede com a parte de baixo, fazer 2 furos aqui. Botar 2 parafusos, no caso se fosse já pronta, cola, não esquece da cola. No meu caso eu não tô colocando cola porque é um exercício. Eu acho que eu vou pôr até prego no meu pra gente ganhar tempo. Que é só uma simulação mesmo.
Pessoal, tá aqui, puxo por aqui. Coloco ela. Só que agora, vou botar a régua aqui, vou fazer aquela parte final, que você não pode se esquecer. Que é o limitador. Vou até botar aqui de lado. Eu coloco uma régua aqui na frente, já te ensinei isso. Leva ela toda até a frente, risca com o lápis aqui ou segura. Bota o sarrafinho aqui, qualquer sarrafinho. Vou virar assim para que você veja. Peguei um sarrafinho qualquer de 1 centímetro, uma sobra daquela hora que fizemos o guiazinho, fizemos aquele frisozinho. E a gente usa como limitador ele. Bota ele aqui. Desse lado eu vou colocar a régua que você já aprendeu. Para deixar ela totalmente na frente reta. Tá no nível. Eu seguro agora aqui e bato o prego. Então ele não vai passar desse nível. Aí você testa. Tá feito. Vamos virar para você ver agora ela funcionando. Tá no nível aqui. Ela tá com o limite aqui que ela chega. Ela vai parar nesse limite. Tem os 2 frisozinhos do lado. E não deixa ela entortar. Tá perfeito. Eu vou até levantar um pouquinho para você ver melhor. Colocar alguma coisa por baixo. Tem como puxar por aqui, é um puxador. Tá sem o fundo, você sabe que eu não coloquei o fundo porque era só um teste para que você aprendesse. Você já sabe colocar o fundo tanto com a ranhura quanto por baixo, para quem tá sem a serra para fazer aquela ranhura, você já sabe fazer isso. Tá feito mais uma gaveta, pessoal. Tá aí. Pessoal, espero que você tenha gostado. Essa aula foi feita com muito carinho para você. Essas aulas assim de friso, de encaixe, de corrediça, são aulas chatas, eu sei disso, mas são necessárias. Você precisa dominar todos os tipos para não passar aperto, para poder escolher que tipo de mal você vai querer fazer. Eu sei que hoje muita gente opta pelas corrediças de ferro ou pelas telescópicas, só que quando você faz para você é uma coisa, quando você faz para vender é outra. Você está acrescentando valor nisso e gastos. Então, se você souber e dominar as técnicas de encaixe de gaveta, de corrediças de gaveta, você pode economizar também nisso, você economiza muito quando é para vender. Pessoal, então tá feito mais uma gaveta. Obrigado a todos vocês que estão com a gente, obrigado a todos vocês que nos apoiam, a vocês que estão no Pix, a vocês que estão chegando agora. Eu peço que se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a gente, isso faz a gente continuar. Tem muitas aulas para trás, para quem não assistiu, vai aqui embaixo no link, todas as aulas, na descrição. No final do vídeo também tem esse link, todas as aulas para você que não acompanhou do começo do curso. Pessoal, até a próxima aula, muito obrigado, fiquem todos com Deus.